Fala aí galera, bem-vindos ao meu canal, mas antes de começar a assistir esse vídeo, não esqueçam de... assistir. Cheslan, primeiro eu queria te parabenizar que você montou um canal de YouTube e eu me peguei assistindo o vídeo do Cheslan. Sigam o Cheslan que tá no YouTube, tá? E deixem um like. Apenas e tão somente, é verdade sim, aumentando para 80% o mínimo para alguém que mata, comete um crime hediondo, para que ele possa só ter o benefício da lei depois de cumprir 80% da pena. É o mínimo que nós podemos fazer hoje em dia. Isso já é um absurdo, cara, que em caso de crimes hediondos você poderia sair no Brasil após do cumprimento de 40% da pena. Isso é um absurdo, cara, na moral. Aqui também existe uma progressão de pena, porém já são 2/3, ou seja, 66%, porém não se aplica em crimes hediondos assim, né? Quando você comete um homicídio doloso e de forma brutal, dependendo das circunstâncias, você leva a perpétua, porra. E isso tem que ser no Brasil também. Dia com a violência aumentando a cada dia, a cada ano, e o governo federal não faz absolutamente nada para conter essa escalada da violência no país. Portanto, senhor presidente, o nosso parecer é favorável ao projeto e este é o relatório. Muito obrigado. 40 mil homicídios por ano. O país entregue ao crime organizado e o pior de tudo isso, milhares de famílias chorando a impunidade que reina nessa nação. Foi desse pressuposto que parti para apresentar esse projeto de lei. Hoje, você pratica um crime hediondo e basta cumprir 40% da pena para alcançar a progressão do regime. A legislação veio para endurecer crimes graves e os crimes mais graves de natureza que chamam e clamam por justiça são os crimes hediondos. O que é que está sendo feito hoje nesta casa? Transformando a liberdade do autor de crime hediondo mais restritiva. Ele deixará de cumprir apenas 40% da pena. Isso é o mínimo, isso é só um meio passo na direção certa. Isso não soluciona todos os problemas, né? Mas já tem que celebrar já um meio passo dado, né? Para cumprir 80% para ter direito à progressão de regime. Mas essa casa hoje vai decidir quem é a favor de liberdade de estuprador, quem é a favor de liberdade de feminicida, de homicida, de sequestrador. É isso que nós vamos decidir. Eu quero ver naquela tribuna, eu quero ver quem vai levantar a voz pedindo a antecipação da liberdade de bandido perigoso. E vai ter pessoas, com certeza. Mas ninguém quer levar eles pra casa, né? Eles provavelmente vai ter alguém que não tem vergonha na cara pra defender esses papos. Como esses disse, palhaços. que mata a mulher. Senhor presidente, senhoras e senhores, sim, sou o contrário. E Já vem o primeiro. tenho coragem de vir aqui para falar aquilo PSOL do Rio de Janeiro, quem diria, né? que os senhores e senhoras simplesmente ignoram para usar o medo da população para ampliação do punitivismo penal que não torna esse país mais seguro, que não resolve os problemas da violência, que não salva vidas. Cara, como isso não salva vidas, meu Deus do céu. Eu acho que 40% dos presos no Brasil, quando eles saem para a liberdade, em algum momento da vida voltam a cometer crimes. E especialmente levando isso em consideração como isso não salva vidas, caralho. Como uma pessoa que cometeu crime hediondo e que é solto após do cumprimento de 40% da pena, volta pra rua. Regime semiaberto. Como isso não salva vida? Porque essa é a questão, senhoras e senhores. Nenhum de nós aqui desconhece que vivemos um problema grave na segurança pública. Mas o que faz esse projeto? Ele altera, dizendo que as pessoas agora têm que cumprir 80% do regime no caso de crime hediondo. Parece que subiu, inclusive, um novo projeto, que antes era apenas contra agentes do Estado e agora é contra todo mundo. Por quê? Bom, há duas explicações.
e eu ouvi atentamente as falas que me antecederam, e eles, na verdade, misturam uma coisa e outra. Primeiro elemento é uma crença de que fazer uma pena maior, fazer com que a pessoa cumpra mais tempo de pena, vai amedrontar o criminoso para... Mas, pô, literalmente existe um estudo no Brasil que apontou que os próprios presos falaram que se tivesse pena perpétua, se tivesse cumprimento da pena completa, que eles não teriam cometido esse crime. que ele não... Por que a esquerda no Brasil, e também a esquerda aqui, mas por que especialmente no Brasil, a esquerda adora defender os bandidos, os estupradores, porque eles amam estupradores, porque eles amam assassinos, cara. Isso não entra na minha cabeça. cometa o crime, ele vai pensar 2 ou 3 vezes. Pois bem, esse Congresso aqui, ao longo do tempo, ao longo dos últimos anos, aumentou penas, dificultou progressão, criou mais outros tantos projetos punitivistas. E qual é o resultado? O resultado, racionalmente, foi a diminuição da violência? Bom, parece que não. A gente acaba de ouvir mais um discurso desses raivosos que mobilizam o medo das... Na minha visão, houve afrouxamento e não endurecimento do processo penal, etc, etc, no Brasil. E mesmo que eu tivesse endurecimento de um nível muito frouxo para um nível um pouquinho menos frouxo, esse cara realmente esperava que tivesse algum resultado bom. Realmente, quando o estado atual já é a possibilidade de progressão de pena após cumprimento de 40% de pena, cara. Esse cara me dá muito nojo e raiva. pessoas para dizer, vamos punir mais porque isso vai resolver. Não resolveu e esse não vai resolver. Tem a segunda possibilidade. Claro que não vai resolver, cara. Desculpa por interromper de novo, mas isso é, pelo menos é um passo meio andado na direção certa. Ainda falta uma PEC de segurança pública que inclui a unificação de todos os cargos da Polícia Civil, incluindo o delegado, né? Agora houve a lei orgânica que unificou vários cargos, mas tem que unificar todos, e também tem que dar o poder investigativo à Polícia Militar, para a Polícia Militar poder investigar crime e já resolver os crimes mais comuns e mais leves e encaminhar os crimes mais pesados para a Polícia Civil. Aí o Polícia Civil se foca nos crimes pesados, que tem uma taxa de elucidação muito pífia no Brasil. Nem 10% dos crimes são esclarecidos no Brasil, cara. Isso seria mais um passo. Aí você poderia dizer, conjunto com isso aqui, e há uma unificação dos cargos na Polícia Civil e o poder investigativo para a Polícia Militar, seria um passo inteiro dado na direção correta. E aí falta ainda construir mais presídios, né? E aprender, e enfrentar o crime organizado aí, resolver o problema da segurança pública. Vingança. Aí a lógica é, aquele que cometeu o crime, então vamos nos vingar. Isso pode aliviar o coração e as mentes. Leva pra casa, na moral, não aguento esse papo. Não aguento esse papo de esquerdista. E é isso que eu estou fazendo. Senhor presidente, eu vi o deputado do PSOL aqui colocando que o aumento de pena não adianta e que o criminoso não pensa 2 ou 3 vezes antes de cometer um crime, se a gente aumentar a pena ou aumentar o período em que ele fica na cadeia em regime fechado, como nós estamos discutindo aqui, 80% da pena dentro da cadeia caso ele cometa um crime hediondo. Na minha avaliação, aliás, nem deveria haver progressão de regime. A pena tem que ser cumprida 100% daquela prevista no Código Penal. Sim. E, para além disso, proponho e ainda continuo coletando assinaturas dos colegas para um plebiscito, para nós termos uma nova Constituição que permita pena de morte e prisão perpétua. Mas eu parabenizo... Pode discordar da pena de morte, que eu também discordo em geral, mas discordar de pena perpétua, na moral, cara, isso é completamente maluco. Isso é tão importante. A gente também tem pena perpétua, tá? Procede. Tem que colocar, tem que instalar no Brasil. É necessário. Mas, através de uma nova Constituição, logicamente, né? E entendo o relator, o deputado Fraga, que melhorou esse projeto. O projeto inicialmente previa apenas o endurecimento para quem cometesse crimes contra autoridades, como se a vida de autoridades valesse mais do que a vida de um cidadão comum, e o deputado Fraga expandiu isso, estendeu isso para todos os crimes hediondos. Então a proposta é ampliar para 80%
o período em que o criminoso por crime hediondo, condenado por crime hediondo, cumpre a sua pena em regime fechado antes de progredir. E eu quero responder ao deputado do PSOL dizendo o seguinte: saiu um estudo há 2 anos, estudo mais recente sobre isso, mostrando a opinião dos presos. 400 presos no estado de São Paulo foram entrevistados. E veja, 88% deles disseram que nunca teriam cometido crimes caso nós tivéssemos 3 coisas no Brasil. Primeiro ponto, se você cumprisse 100% da sua pena na cadeia, que é o que nós estamos discutindo aqui. Segundo ponto, se houvesse pena de morte. Terceiro ponto, se houvesse prisão perpétua. Também foi dito aqui que o Congresso, ano após ano, endureceu as penas e a violência não diminuiu. Mentira! A realidade é que a nossa legislação foi afrouxada, e não pelo Congresso Nacional, mas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo CNJ. O Supremo... E também falta melhorar a taxa de elucidação de crime, cara. Se só 10% dos crimes são esclarecidos, claro que tudo isso é uma aposta, tá? O criminoso aposta: o meu benefício de cometer esse crime é X, mas qual seria a desvantagem? Eu poderia ser preso. Mas primeiramente eles têm que saber que fui eu. A possibilidade é muito baixa disso acontecer. E mesmo se acontece, eu nem vou pra cadeia. Acabou com o cumprimento de sentença a partir da condenação em segunda instância. O maior afrouxamento em legislação penal, processual penal, que nós vimos nas últimas décadas. Isso faz aumentar a criminalidade. O sujeito saber que só vai ser preso, só vai começar a cumprir a pena depois que o último recurso dele for analisado no Supremo Tribunal Federal. Outro ponto, CNJ... O STF acabou com isso no governo do Bolsonaro, e o que o Bolsonaro fez? Nada. Atropelou o Congresso Nacional criando a audiência de custódia. Outra medida que afrouxou as prisões em flagrante, que inclusive o ministro Lewandowski comemora do número recorde de presos em audiência de custódia como isso fosse uma conquista. Então é mentira que a legislação foi endurecida e a criminalidade não diminuiu. A legislação foi afrouxada e a criminalidade aumentou. E para finalizar, presidente, eu vou pedir 30 segundos. Eu escutei a argumentação de alguns parlamentares do PT dizendo que votariam o projeto se os 80% forem apenas para reincidente. E aí eu quero questionar esses parlamentares. Você precisa matar 2 mulheres para ter uma pena mais dura? Você precisa estuprar 2 vezes? Na primeira vez, depois de ter cometido um homicídio doloso de forma brutal, perpétua. Para ter uma pena mais dura, você precisa absurdo. torturar... O PT é um absurdo também, cara, na moral. 2 vezes para ter uma pena mais dura? Não é razoável exigir que uma pessoa cometa 2 vezes uma atrocidade de um crime hediondo para daí sim ela ser punida. Obrigado, presidente. Está encerrada a votação. Based. E olha as pessoas que votaram contra. Cara, quem votou a favor é o Maurício do Vôlei, cara. Vocês no Brasil têm deputados com nomes muito engraçados. O Maurício do Vôlei, meu Deus do céu. Maurício do Vôlei. Foda. Cara, isso é uma vitória, mas só uma pequena vitória, porque só é meio passo andado na direção certa. Ainda falta, como eu falei, uma PEC de segurança pública pesada, né, para melhorar a taxa de elucidação, como já citei várias vezes, né? Ciclo completo de polícia na polícia militar, unificação dos cargos na polícia civil, etc. Construir mais presídios, enfim. Mas toda vitória tem que ser celebrada, mesmo que fosse apenas uma pequena vitória. Galera, foi isso só. Se você discorda de mim, coloca no comentário que eu vou apagar, né? Não, brincadeira. E se você concorda comigo também, deixa sua opinião no meu comentário. Eu quero ouvir, quero ler, quero saber o que você pensa sobre isso, tá? E a gente se vê na próxima vez. Até lá.